palavra adoração descreve um ato de respeito demonstrado a uma pessoa merecedora. Adorar é prestar homenagem ou ter em maior honra alguém que é digno. No sentido mais elevado, significa aproximar-se de Deus com extremo respeito e veneração. Não encontramos na Escritura uma definição, por assim dizer, de adoração divina, mas podemos descobrir o seu significado através de certas palavras usadas e exemplos registrados. As palavras usadas são uma traduzida por prostrar-se, literalmente seria beijar, perante, prestar homenagem, perante alguém, prestar homenagem. Mateus capítulo 8, versículo 2 é um exemplo disto. Indica um ato exterior acompanhado ou não de uma atitude interior. A outra palavra é honrar, sentir temor. Por exemplo, Atos capítulo 16, versículo 14, expressa uma atitude interior. Palavras semelhantes são encontradas em Romanos capítulo 1, versículo 25 e Atos capítulo 17, versículo 23. A outra palavra é muitas vezes traduzida por servir, é um termo mais abrangente, englobando serviços oficiais prestados a um superior ou serviço religioso oferecido a Deus ou a deuses falsos. Filipenses capítulo 3, versículo 3, Hebreus capítulo 10, versículo 2 e capítulo 13, versículo 10. Encontramos exemplos de adoração em Mateus capítulo 2, versículos 1 a 12, os magos, João capítulo 12, versículos 1 a 3, Maria. Veja também 1 Coríntios, 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 10 a 22 e Deuteronômio, capítulo 26, versículos 1 a 11. Os salmos estão repletos de expressões de adoração, fornecendo um vocabulário que pode ser usado de maneira proveitosa pelos cristãos. Veja, por exemplo, os Salmos 95, o 96 e o Salmo 107. Devemos distinguir cuidadosamente entre a adoração, que é o povo de Deus entrando na presença de Deus com ofertas aceitáveis, e ministério, que mostra Deus vindo até o seu povo, por assim dizer, com bênçãos, para suprir as suas necessidades. Adoração é direcionado a Deus. Ministério é direcionado aos santos. Testemunho é direcionado ao mundo. Há diferenças também entre termos normalmente usados em relação à adoração em geral. Oração, no seu sentido restrito, é aproximar-se de Deus em relação às nossas necessidades ou às de outrem. Ação de graças é agradecer por bênçãos recebidas de Deus. Louvor é uma demonstração de apreciação de Deus pelas suas obras, tendo em vista os seus feitos. Note o Salmo, capítulo 103. Adoração, no seu sentido exato, é venerar a Deus, tendo em vista os seus atributos. Confere isto no Salmo 104. Adoração é o dever e o privilégio mais elevado do povo redimido de Deus. É, na verdade, uma prática contínua, a atitude normal da alma para com Deus e não uma série de atos isolados. Note Hebreus capítulo 13, versículo 15 e o Salmo capítulo 34, versículos 1 a 3. Se alguém não é um adorador durante a semana ou quando está sozinho, dificilmente o será quando estiver na companhia dos irmãos no domingo, primeiro dia da semana, na ceia do Senhor. Isto é fruto da nova vida em Cristo, uma manifestação do feliz relacionamento com Deus, estabelecido através da graça redentora e restauradora. Pois a adoração só pode fluir do coração daqueles que possuem plena certeza da salvação pela fé no Filho de Deus. Pessoas não regeneradas não podem adorar a Deus. É necessário ter recebido o dom de Deus, a água da vida do Espírito, antes de poder adorar em espírito e em verdade. Confira isto em Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10 a 14 e nos versículos 23 a 24 neste capítulo.
Hoje em dia, o sacerdócio santo e real, que oferece sacrifícios espirituais, é formado somente por crentes. Confira 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 a 10. Os santos do passado adoravam a Deus como Jeová, o Deus da aliança. Cristãos adoram a Deus como Pai. Os primeiros eram ensinados a buscar a Jeová. Nos dias atuais da graça, é o Pai que buscamos. Nos dias atuais da graça, é o Pai quem busca adoradores. Veja Evangelho de João capítulo 4, versículo 23. Adorar o Pai ocorre na santa intimidade do seio da família divina. Seus filhos se aproximam dele com amor reverente, desde o menor até o maior. Todos têm acesso a ele em pé de igualdade. Os santos do Antigo Testamento nunca tiveram este privilégio, embora individualmente muitos alcançassem um alto nível de experiência espiritual em comunhão com Deus. No seio da família divina, Cristo, o primogênito entre muitos irmãos, é quem rege a adoração. Hebreus capítulo 2, versículos 10 a 13. Nem mesmo os pequeninos em Cristo estão excluídos desta santa convocação. Mateus capítulo 21, versículo 16, e Mateus 11, versículos 25 e 26. A adoração precisa conformar-se com a natureza de Deus. João capítulo 4, versículos 20 a 24. Ele é espírito, portanto, a adoração deve ser espiritual. Atos capítulo 17, versículos 24 e 25. Israel tinha a sombra nas figuras e os atos de adoração eram principalmente no campo material. O cristão tem a essência, a realidade na pessoa de Cristo, e a adoração é no campo espiritual. Hebreus capítulo 8, versículo 5, capítulo 10, versículo 1, Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Portanto, toda a formalidade é excluída. Sendo um ato espiritual, a adoração requer que nosso espírito seja tocado pelo Espírito Santo, que é a única fonte de poder para a adoração. Filipenses capítulo 3, versículo 3. A carne é totalmente incapaz disto. O espírito humano é a parte mais elevada do seu ser tríplice. E por ele o crente pode compreender coisas divinas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 e 1 Coríntios capítulo 2, versículos 11 e 12. Em Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 25 e 1 Coríntios capítulo 14, versículos 15 a 17, vemos a adoração coletiva e parece estar associado com o ajuntamento da igreja para o partir o pão, 1 Coríntios capítulo 11, todo o espírito como o entendimento estão exercitados, a igreja toda se unida na alegre liberdade do Espírito Santo para oferecer louvor e ação de graças a Deus através do Senhor Jesus Cristo. Toda e qualquer propagação ou promoção humana atrapalha a livre operação do Espírito Santo. Exercendo o seu privilégio sacerdotal, qualquer irmão presente pode participar audivelmente, lembrando, obviamente, que ele expressa a adoração da igreja toda, e não somente os seus sentimentos pessoais. Sendo a adoração uma atividade tão solene, uma atitude de reverência deve ser mantida antes, durante e depois do ajuntamento. A adoração pode ser impedida quando a consciência acusa, daí a necessidade de um autoexame antes da reunião. Durante todo o tempo em que o pecado de Davi não foi confessado, o seu louvor se calou, ele somente podia expressar clamores de aflição e de lamento. Salmo capítulo 51, versículos 3 a 5 e no capítulo 32, versículos 3 a 5. Em nenhuma outra prática cristã, tantos recursos carnais foram introduzidos quanto na adoração a Deus. A ordem divina tem sido substituída na assim chamada adoração pública ou culto divino por rituais humanos. Tais cultos religiosos normalmente utilizam uma liturgia que com frequência é realizada de forma apressada e negligente por uma congregação composta de crentes e descrentes, que consideram o sermão como a parte principal. Isto não é verdade, isto não é verdadeira adoração. Formalidade externa só serve para encobrir falhas internas. O uso de meios que atrai o senso estético da congregação, tais como prédios majestosos, cerimônias imponentes, música comoventes e sermões eloquentes,
sobre assuntos atuais, todos retratam uma condição triste e carnal. É como o fogo estranho oferecido pelos filhos de Arão, Nadab e Abiú, em Levítico capítulo 10, versículos 1 e 2. Mais cedo ou mais tarde receberá o juízo de Deus, pois tal adoração impúria desonra o seu santo nome. Multidões de pessoas que se dizem cristãos são como os samaritanos, acerca dos quais o Senhor declarou: vós adorais o que não sabeis. Ou, em outras palavras, vocês adoram um sobre quem vocês não sabem. João capítulo 4, versículo 22. O assunto de adoração pode ser melhor entendido se traçarmos a história do sacerdócio nas Escrituras, pois ambos estão diretamente relacionados. O primeiro sacerdote mencionado é Melquisedeque, mas antes disso a função já existia. Antes do sacerdócio cristão, podemos ver no Antigo Testamento 4 ordens. Primeiro, sacerdócio patriarcal, a ordem familiar. Exemplos são Noé, Gênesis capítulo 8, Abraão, Gênesis capítulo 12, Isaque, Gênesis capítulo 26, o versículo 25, Jacó, capítulo 31, versículo 54, e no capítulo 35, versículos 1 a 3, Jó, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 5, e no capítulo 42, versículo 8. O segundo é sacerdócio real, seria a ordem de Melquisedeque, em Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20. Este rei era uma figura singular de Cristo entronizado no céu, Hebreus capítulo 7, e como sacerdote rei sobre o trono de Davi, na era milenar vindoura, os 1000 anos de reinado de Cristo, Zacarias capítulo 6, versículos 12 e 13. O terceiro é o sacerdócio nacional, a ordem mundial, Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Foi oferecido condicionalmente a Israel como nação eleita, mas devido ao seu triste fracasso, eles perderam este favor especial. Oséias capítulo 4, versículo 6. Entretanto, nem por isso o propósito de Deus foi frustrado. Foi somente adiado para um dia futuro. Isaías capítulo 61, versículo 6, Ezequiel capítulo 44, os versículos 15 e 16. Por enquanto, o sacerdócio cristão ocupa esta posição privilegiada. 1 Pedro capítulo 2, versículos 5 a 9, no sentido espiritual. Quarto é o sacerdócio levítico, a ordem de Arão, Levítico capítulo 8. Este foi rigorosamente restrito a Arão e sua família. Até mesmo os outros levitas foram excluídos. Note Números capítulo 16, versículos 8 a 10, 2 Crônicas capítulo 26, versículos 16 a 21. Quanto à posição, o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, mas o seu serviço segue, em muitos aspectos, a ordem de Arão. A Epístola aos Hebreus destaca tanto as semelhanças como os contrastes. Os cristãos associados com Cristo no sacerdócio encontram um grande tesouro de instruções nos detalhes das sombras vistas nos registros da família de Arão. Temos o sacerdócio espiritual, a ordem cristã, 1 Pedro capítulo 2, versículos 5 a 9 e Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Somos sacerdotes cujo destino glorioso é revelado em Apocalipse capítulo 5, versículos 8 a 10 e no capítulo 4, versículos 10 a 11. Nesta última passagem, a adoração é baseada na criação. Na anterior, é baseada na redenção. Apocalipse capítulo 1, versículo 6 refere-se, conforme o contexto, ao milênio. O sacerdócio cristão é formado por todos os verdadeiros crentes durante esta era da igreja, 1 Pedro capítulo 2, versículo 7. Tais são nascidos de novo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, e no capítulo 2, versículo 2. E são pedras vivas numa casa espiritual. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Diferentemente da ordem levítica, agora não há distinção entre sexo ou idade, a não ser que a expressão audível da adoração, exceto os cânticos congregacionais da igreja, é restrito aos irmãos.
1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34, veja 1 Crônicas, capítulo 23, versículo 13, e Levítico, capítulo 8, Êxodo, capítulo 28, versículo 1. O Novo Testamento nada fala sobre uma classe sacerdotal ou sobre um clero distinto dos assim chamados leigos. Um reconhecimento de tal classe, trajando vestes especiais e reivindicando posição e privilégios, viola totalmente a ordem cristã. A base da adoração é uma experiência de redenção. Israel não podia adorar no Egito. Êxodo capítulo 3, versículo 18, capítulo 5, versículos 1 a 3. Foi depois que Deus os retirou de lá que o sistema divino de adoração foi estabelecido. Podemos notar que na ordem simbólica os sacerdotes eram chamados. Êxodo capítulo 28, versículo 1, Hebreus capítulo 5, versículos 1 e 4 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Lavados, Levítico capítulo 8, versículo 6. Vestidos, Levítico capítulo 8, versículo 13 e Êxodo capítulo 28, versículo 40. As roupas especiais, dando evidência do seu chamado especial, assim como a conduta do cristão deve fazer. E congregados, separados para o serviço santo, primeiramente pela aplicação de sangue, Levítico capítulo 8, versículo 24, depois pelo espargir de azeite com sangue, versículo 30, deste capítulo de Levítico 8. Cada detalhe tem a sua aplicação espiritual no sacerdócio cristão, na atualidade. Na língua hebraica, consagrar significa literalmente encher as mãos. Como pecadores, nós nos aproximamos de Deus de mãos vazias, mas como adoradores é diferente. Deuteronômio capítulo 16, versículo 16, capítulo 26, versículos 1 a 10 e Hebreus capítulo 13, versículo 15. Note também João capítulo 4, versículos 20 a 21. A localização de adoração do cristão é no santuário celestial, não no prédio onde nos reunimos. Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 25, com o capítulo 8, versículos 1 a 2, capítulo 9, versículos 11 a 12. É chamado além do véu, onde Cristo, nosso sumo sacerdote, agora está. Hebreus capítulo 4, versículo 14, capítulo 9, versículo 24. Entramos nos átrios da presença de Deus em espírito e não em corpo, pela fé e não em forma visível. Vemos Hebreus capítulo 10, versículos 19 a 22, um direito perfeito, o sangue de Jesus, um acesso preparado, um véu rasgado, que fala da sua morte violenta. Tanto integridade física quanto desempenho cerimonial eram exigidos, Levítico capítulo 21, versículos 16 a 24, e assim também falhas morais na vida de um cristão são barreiras para uma adoração aceitável. No Novo Testamento, dois aspectos principais do privilégio relacionado ao sacerdócio cristão são apresentados. Leia 1 Pedro capítulo 2, versículos 5 e 9. Primeiro, sacerdotes santos para apresentar sacrifícios a Deus. Aqui nós temos o privilégio de acesso. Podemos pensar nisto. O direito de entrar o direito de entrar é dado a todos e é ilimitado quanto ao número de vezes para a oração, Hebreus capítulo 4, versículo 16, e para a adoração, Hebreus capítulo 10, versículo 22, e Efésios capítulo 2, versículo 13 e 18, e no capítulo 3, versículo 2. Que contraste com os sacerdotes da ordem de Arão, que somente podiam entrar nos aposentos externos do tabernáculo e do templo, o lugar santo. O Santo dos Santos era proibido até para o sumo sacerdote, a não ser uma vez por ano, depois do ritual prescrito, Levítico capítulo 16, versículos 1 e 2, e Hebreus capítulo 9, versículos 6 a 8. Temos também neste privilégio a apresentação de ofertas. Na ordem levítica, estas eram de natureza material. Na ordem cristã são tanto espiritual quanto materiais. Louvores, Hebreus capítulo 13, versículo 15, pessoais, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, e possessões, Hebreus capítulo 13, versículo 16, Filipenses capítulo 4, versículo 18, 2 Coríntios capítulo 8, versículos 1 a 5. O dar cristão é muito mais do que uma mera coleta de amor.
O segundo ponto é os sacerdotes reais para ministrar os dons de Deus aos homens. Neste aspecto, podemos pensar no ministério de oração. A nós é concedido o privilégio de interceder pelos santos, seguindo o exemplo do nosso sumo sacerdote que está nos céus, como vemos em Hebreus capítulo 7, versículos 21 a 24, Romanos capítulo 8, versículo 34, Tiago capítulo 5, versículo 16, e Hebreus capítulo 13, versículo 18, segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1, e de interceder por todos os homens, especialmente aqueles em autoridade, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Também temos o ministério de compaixão. Aqui também temos o exemplo de nosso sumo sacerdote, Hebreus capítulo 4, versículo 15, e no capítulo 2, versículo 18, Romanos capítulo 12, versículo 15. A ajuda espiritual é necessária com mais frequência do que ajuda material. Temos também o ministério de ensino, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, e Malaquias capítulo 2, versículo 7, proclamando as perfeições de Cristo, como também discernindo problemas e resolvendo questões, como faziam os sacerdotes, mas na esfera moral, Levítico capítulo 10, versículos 10 a 11, e 13 e 14, Deuteronômio capítulo 17, versículo 9. Também temos o ministério do Evangelho, Romanos capítulo 15, versículo 16, a palavra traduzida ministrando neste versículo não aparece em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Significa ministrar como sacerdote. Para os gentios, o serviço de Paulo era sacerdotal. Quanto à provisão bondosa de Deus para os seus sacerdotes no passado, é muito proveitoso estudar o significado simbólico das porções prescritas dos sacrifícios em Levítico capítulo 8, versículo 31 e 32, Números capítulo 18, versículos 8 a 20, e das coisas proibidas, Levítico capítulo 10, versículos 8 a 11. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos, deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.